entender o sofrimento como uma essência é libertador, pois nos permite encarar a realidade de maneira mais honesta. Essa é uma das afirmações de Arthur Schopenhauer, que nasceu numa cidade chamada Danzig e estudou em Berlim e Göttingen, onde teve seus pensamentos influenciados por Kant e também bastante pelo budismo. Sobre o Kant, uma das maiores influências que ele sofreu foi sobre os conceitos de representação e coisa em si. Bom, que são conceitos do Kant, porém, para ele, o mundo como uma representação seria tudo que é percebido como fenômeno. É uma construção mental filtrada por espaço, tempo e casualidade, que não acessa a realidade diretamente. Não dá pra gente acessar diretamente através da realidade. Já a coisa em si seria a essência oculta por trás das aparências, que também conhecida como vontade, que é uma dos seus principais ideias, vertentes, etc. É uma das principais coisas que ele trabalhou em cima. E que é necessário conhecê-la de dentro pela experiência do próprio corpo, que como força que age e deseja. Então não é possível conhecer de outra forma, senão por si mesmo. E através da questão do budismo, influenciou muito para ele a vertente do acesso e negação da vontade, onde ele criou um caminho definitivo para a libertação do sofrimento, onde o primeiro passo seria o reconhecimento, que é perceber a vontade como fonte de sofrimento, a renúncia, que é negar os desejos, que poderia ser por meio de castidade, pobreza, jejum, etc. E a libertação, em que as pessoas atingiriam um local que seria como o equivalente ao nirvana do budismo, que é onde esse caminhozinho foi meio que inspirado. Agora, falando um pouco sobre a questão da vontade, ele acreditava que era a coisa principal, né? A vontade que baseia, tudo o que acontece, tudo que acontece. Então, para ele, a vontade seria a essência do mundo, que é uma força irracional, cega e incessante, que move toda a natureza, do mineral ao ser humano. Tudo é movido pela vontade. E que a vontade, o nosso instinto, seria uma coisa conhecida como vontade de viver. A vontade de viver seria o que faz a gente querer sobreviver e se reproduzir a todo custo. Mesmo que você não queira, você quer. É como aquilo que dizem, que se você quer ver uma pessoa falar que quer se matar, joga ela na água que você vai ver, em poucos minutos você vai ver ela lutando para sobreviver. Então, mesmo que a pessoa queira morrer, o instinto dela é sobreviver, que essa é a vontade intrínseca na gente. E ele também chega a falar de que a consciência e a razão são apenas instrumentos da vontade e não seu guia. Ou seja, a razão, ela não guia a vontade e a consciência também não. Elas são apenas instrumentos dessa vontade. E aí chegamos em uma das minhas partes favoritas, que é o sofrimento e o pessimismo intrínsecos à vida, porque ele acreditava que tinha uma espécie de ciclo em que a vida funcionava, que basicamente seria primeiramente o desejo, em que você quer muito a coisa, você deseja muito aquela coisa, então você vai à luta para conseguir. Esse é o segundo ponto, você vai à luta para conseguir, luta por ela, e aí depois vem o tédio de conseguir. Ele também acreditava que a vontade nunca para, e talvez esse seja um dos pontos que faz isso acontecer, que no caso seria quando você deseja, luta, e aí você consegue, mas aí você não fica feliz muito tempo, porque logo você quer outra coisa, ou então aquilo não é suficiente, você quer mais, ou então você já consegue e você fica tá, e agora? Eu já tenho isso, e você não se permite ficar feliz, você só fica entediado. Então, ele acreditava que o sofrimento é algo estrutural, não é uma exceção. Como alguns outros filósofos acreditavam que o sofrimento seria, a exceção, a peça extra,
Schopenhauer não, ele acreditava que a vida é feita de sofrimento e a felicidade seria a exceção. Ele também fala que existe mais dor do que prazer na vida. E é muito interessante essa parte, porque em vários momentos ele dá a entender que ele, apesar de ser considerado um filósofo pessimista, ele não se considerava pessimista. Ele se considerava apenas realista. Porque, segundo ele, como falei no começo do vídeo, entender o sofrimento como uma essência é libertador, porque permite aos indivíduos encarar a realidade com mais honestidade. Para finalizar, é muito interessante também, é muito interessante parar para ver sobre a relevância que esses temas ainda têm nos dias de hoje. E também vale mencionar que ele foi muito criticado na época, principalmente por Nietzsche, que acusou Schopenhauer de negar a vida ao invés de afirmá-la. Como ele fala do sofrimento e etc., de acordo com as interpretações de Nietzsche, ele negava a vida, que é por conta desse excesso de pessimismo que tinha em todas as ideias deles. A generalização indevida também foi um ponto apontado, porque a experiência do sofrimento ele não é universal e nem uniforme. Então, essa forma como ele buscou abordar nos seus trabalhos, etc., que eu esqueci até de mencionar, seu principal trabalho foi O Mundo como Vontade e Representação, de 1819. Então, na maioria dos trabalhos dele, principalmente nesse principal, ele generalizou bastante, segundo a maioria das interpretações dos seus textos, ele generalizava bastante, então essa foi uma outra crítica que fizeram sobre ele na época. E também a inconsistência prática, porque apesar de tudo, assim, ele viveu uma vida bem confortável. Sua mãe, ela foi uma escritora, se eu não me engano, que fez sucesso ainda em vida, e seu pai era um comerciante de sucesso, que inclusive tentou com que ele fosse comerciante também. Quando ele viu que o Schopenhauer não estava muito afim, deixou ele dar uma viajada por aí. E aí, justamente nessas viagens, que ele conheceu um pouco mais sobre a miséria, etc., do povo que vivia lá na época, do povo da época. Mas, ainda assim, são falas um tanto inconsistentes para alguém que viveu tão confortavelmente enquanto pregava a renúncia, porque, desde que se tem registro, ele não renunciou tanto assim como ele falava para as pessoas. E aí, por que essas coisas ainda importam? Porque a maioria dessas coisas implica principalmente em várias questões que são discutidas hoje em dia, como pautas de saúde mental, insatisfação crônica e etc. Várias questões de saúde mental que podem ser explicadas principalmente por conta deste ciclo da vida imposto de vontade, luta e tédio, imposta por ele. E aí, nos dias atuais, ele descreve a realidade com honestidade. Mas, apesar disso, a gente tem que se questionar também sobre isso, que é isso ou ele simplesmente quer ignorar a capacidade humana de encontrar sentido e alegria? Também tem a vontade explica o comportamento moderno, consumismo, redes sociais, busca por validação seriam manifestações contemporâneas da vontade de viver? São alguns questionamentos que eu queria deixar para vocês, para a gente refletir um pouco, aproveitar toda essa questão para refletir um pouco. E aí aqui nós temos também um pouco sobre arte. A arte e o acesso ainda são válidas na nossa sociedade de hoje, porque em um mundo de distrações constantes, a contemplação estética acaba ficando de lado. Então, essa questão ainda influencia. E aí, além dessas discussões, para finalizar, ainda mais eu gostaria de mencionar alguns filósofos que tiveram a influência dele, do legado que ele deixou, que é o Nietzsche, que eu mencionei em poucos minutos, que criticou ele, mas ele começou admirando o Schopenhauer e aí depois acabou superando ele, transformando a vontade em vontade do poder. Aí nós temos Freud também, que já foi estudado, em que o inconsciente, que é um conceito dele, ecoa na vontade do Schopenhauer. Forças ocultas governam o comportamento. A gente também tem o Wagner,
que transformou a filosofia em uma linguagem, a linguagem de Schopenhauer, em uma linguagem musical, especialmente em Tristão e Isolda, que é um dos trabalhos dele. E aí, para finalizar, nós temos Leão Tolstói, que adotou o pessimismo ético e a compaixão como base da sua visão moral e religiosa. Bom, esse foi um pouco sobre a filosofia de Arthur Schopenhauer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos!